Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num texto que pega a astrologia que todo mundo conhece e, olha, vira ela de cabeça para baixo. A proposta é bem ousada, não só ler o nosso destino, mas ter o poder de reescrevê-lo. Essa é a grande questão, não é mesmo? A astrologia mais popular muitas vezes passa aquela sensação de que somos só peças num jogo cósmico, sabe? Com um caminho todo já definido. Mas e se essa não for a história completa? E se existir uma outra perspectiva, uma que entrega a caneta na nossa mão para a gente poder mudar o roteiro? Desde muito, muito tempo atrás, como a gente vê aqui nessa ilustração famosa do homem zodiacal, a humanidade sempre olhou para as estrelas. A gente busca entender a nossa conexão, né, com o corpo, com a alma. É uma tradição muito forte. Só que, no meio dessa história toda, lá no século XX, surgiu um texto espiritual com uma visão, nossa, radicalmente diferente, que é o que a gente vai explorar agora. Muita gente acha a astrologia convencional meio fatalista demais. O material que a gente está analisando hoje foi escrito pensando exatamente em quem procura algo a mais, não só previsões. É para quem não se contenta com respostas prontas e quer ter um papel mais ativo na própria vida. Vamos dar uma olhada nisso aqui mais de perto. O autor, Samael Aun-Weor, já começa com essa dedicatória que é bem forte. Ele não está falando com gente que segue ordem sem questionar, mas sim com quem tem um espírito rebelde, entende? Fica claro, logo de cara, que esse não é um caminho para quem quer conforto em dogmas, é para quem busca uma experiência direta, que transforma. Para entender essa abordagem, a gente precisa sacar a filosofia principal do autor. Ele diz que existem duas formas bem diferentes de se obter conhecimento, duas doutrinas que acabam moldando como a gente enxerga a realidade. De um lado tem a doutrina do olho. Esse é o caminho do intelecto, das teorias, da razão, a sabedoria que vem da gente, dos seres humanos. Do outro lado, a doutrina do coração, que é o caminho da intuição, do conhecimento que vem direto, que o texto chama de sabedoria divina. E é essa segunda doutrina que é a base de todo o sistema que estamos vendo. Então, o ponto central é esse aqui, ó. O objetivo não é seguir uma figura externa, um guru, nada disso. A ideia é se conectar com uma fonte de sabedoria que já existe dentro da gente. A proposta é que cada pessoa tem um mestre interno e a intuição é a voz dele. É um caminho de autodescoberta total. Agora, vamos mudar um pouco o foco e olhar para como esse sistema enxerga o universo. Aqui, o cosmos não é uma máquina fria, mecânica. Pelo contrário, ele é descrito como um sistema vivo, pulsante, consciente, um verdadeiro organismo cósmico. Nessa visão, os planetas e estrelas não são só um monte de rocha e gás flutuando por aí. Cada um deles tem o que é chamado de templo-coração, que seria a casa de uma inteligência divina, um gênio sideral. O universo inteiro é visto como um sistema gigante de corações, todos conectados. E bem no centro do nosso sistema solar, a gente encontra esses 7 grandes seres. Eles são descritos como os espíritos diante do trono de Deus, e são eles que governam o nosso sistema. Cada um rege um planeta e, segundo essa filosofia, são eles os verdadeiros arquitetos e governantes dos nossos destinos. Isso tudo nos leva para a prática central desse sistema, a astroteoria. Pensa bem, se esses gênios siderais existem, será que dá para a gente se comunicar com eles? A astroteoria diz que sim. Não é sobre ficar só observando as estrelas, mas sobre interagir de forma ativa com essas inteligências cósmicas. É aqui que a coisa fica realmente radical. E se a gente não tiver preso às influências astrológicas negativas? Esse sistema afirma que existe um método para a gente conseguir ativamente o nosso destino. Essas são as duas regras principais que o texto propõe para superar o karma ou o destino. A primeira, combater o leão da lei com a balança, sugere um equilíbrio de forças, tipo pagar as dívidas com boas ações. A segunda, que é a mais impactante, fala sobre transcender as regras por completo, operar num outro plano. A consequência dessa citação é profunda. Ela sugere que as leis do destino, tipo as influências de um horóscopo difícil, operam num certo nível. Mas se a gente age a partir de um nível de consciência ou espiritualidade mais alto, aplicando uma lei superior, é possível simplesmente anular esses efeitos. A mensagem final aqui é de um empoderamento total. A astrologia, vista por essa lente, não é uma sentença, é um mapa.
E este sistema afirma que oferece as ferramentas para a gente traçar uma rota nova, para que cada um se torne um mestre da própria jornada em vez de ser só um passageiro. Mas o objetivo dessa prática vai muito além de só melhorar a vida do dia a dia ou evitar um problema. O texto aponta para um objetivo final muito maior, uma transformação fundamental do nosso próprio ser. Essa é uma declaração bem forte, bem dramática, que está lá no prefácio do livro. Ela mostra qual é a ambição final desse caminho. Não é só melhorar, é transcender por completo a condição humana. Para a gente entender melhor essa ideia que parece tão maluca, se tornar um deus aqui significa se libertar dos processos automáticos e inconscientes da natureza. O texto usa uma metáfora poderosa, dizendo que os seres humanos são como fetos no útero da mãe natureza, só seguindo os ciclos instintivos, e que chegou a hora do nascimento, de se tornar um ser consciente que determina o próprio caminho. E a gente termina com essa pergunta bem provocadora. A ideia central é que evolução não é algo garantido, é uma escolha. Ficar parado não é uma opção. O caminho exige participação ativa na nossa própria criação espiritual. A questão, então, não é o que o destino reserva para a gente, mas que destino a gente vai escolher criar. Uma ideia para se pensar.